Então, vamos lá. Conjuntos numéricos. Depois vocês vão dar uma lida, né, nesses textos, que são bastante interessantes, mas a gente vai direto ao assunto, já tratando, então, do primeiro conjunto numérico, que a gente já começou a falar dele lá quando estava no pré-primário, né, quando a gente começou a alfabetização mesmo, tá? O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Tá vendo que tem um N entre parênteses? Esse N ele tem dois tracinhos aqui, né? É o símbolo usado para representar o conjunto dos números naturais. Então, é o primeiro conjunto que a gente aprende lá na pré-escola. Começa pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ok? Vamos dar uma olhadinha na página 21. Você tem aí na sua apostila a representação do conjunto dos números naturais. Então, ele coloca um N, que é a representação dele, e lá dentro das chaves, separados por vírgula e reticências no final, porque é um conjunto infinito. Ele tem começo, mas ele não tem fim. Embaixo, em seguida, aqui tem um subconjunto, que é N asteriscos. Esse N asteriscos, observem que não está o zero, né? O zero foi excluído desse conjunto aqui embaixo. Esse conjunto, ele é chamado de conjunto dos números naturais não nulos. O que significa não nulos? Sem o zero, ok? Então, quando falar para vocês lá um exercício, pedir um conjunto, e falar que esse conjunto é não nulo, então ele está falando não para o zero, tá bom? Não para o zero. Então, está explicando aqui que o asterisco indica que o elemento zero foi suprimido, ou seja, ele foi retirado do conjunto. Então, N asteriscos é igual a N menos o elemento zero. Tudo bem? Embaixo, ainda na página 21, tem uma forma de representar, né, o conjunto dos números naturais, que é na reta, né? Essa reta, ela só tem setinha para cá, porque aqui, ela nos naturais, eu não tenho os negativos do lado de cá, né? Começa no zero, e ele é infinito só a partir aqui da marcação que tem a partir do 5. Essa é uma outra forma de representar aqui o conjunto dos números naturais. Tudo bem? Vamos, então, para a página 22. E agora ele vai começar a falar dos números inteiros. A gente também já estudou lá no sexto, sétimo ano. Conjunto dos números inteiros representado pela letra Z. Então, para diferenciar de qualquer letra Z normal, né, ele tem dois tracinhos aqui também. O conjunto dos números inteiros, representado por Z, eu tenho dentro dele os naturais, olha eles aqui. Os naturais estão dentro dos inteiros, tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticências. Mas, além disso, eu tenho também os negativos. Então, eu posso fazer a seguinte representação. Ah, eu já até tenho a representação aqui na apostila. Isso aqui que eu quero falar para vocês, ó. Os naturais estão dentro dos inteiros. Então, aqui dentro ficam só os positivos. E aqui ficam os negativos. Né? Aqui a representação dos inteiros na reta. Números opostos ou simétricos. Aqui ele marca 2 e menos 2 como exemplo.
Ou seja, a mesma distância que eu tenho do 0 até o 2 é igual à distância que eu tenho do 0 ao menos 2. Então, eles são chamados de opostos ou simétricos. E a gente pode dizer que os números naturais estão contidos nos inteiros. Tá vendo? Então, os naturais estão contidos nos inteiros. Eu tenho o hábito de fazer a perninha aqui que eu acho mais fácil. Mas ele é aqui, ó. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para lembrar? Até aqui tá facinho, né? Posso continuar? Beleza. Pode. Agora a gente vai falar sobre o conjunto dos números racionais. Os racionais são representados pela letra Q, também tem duas perninhas, né? O Q. Vamos falar mais um pouquinho sobre ele aqui, ó. A forma de representá-lo é essa aqui, ó. Q igual a X, tal que X é igual a P sobre Q, sendo P pertencente aos inteiros e Q pertencente aos inteiros não nulos. Então, vou explicar por que ele é representado desse jeito. Quando fala que Q é igual a X, é que ele está dizendo aqui, ó, são vários números. Tal que, vou explicar quem são esses números. Esses números são escritos em forma de fração. Isso aqui não é uma fração? P sobre Q? São todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Eles se originam na fração. Aqui ele está dizendo que o P, ou seja, o numerador, que é o de cima, pode ser qualquer inteiro. O de baixo, que é o denominador, pode ser qualquer inteiro não nulo, ou seja, exceto o zero, porque eu não tenho fração cujo denominador é zero. Então, vamos anotar isso aqui em outras palavras, né? Zero não pode no denominador. Zero não pode no denominador. Vou escrever isso aqui, que zero não pode no denominador. Eu escrevi uns exemplos de números racionais. Lembra que aqui nós estamos falando de racionais. Representados pela letra Q. Coloquei um I a mais aqui. Representados pela letra Q. Olha aqui o primeiro. Escrito na forma de fração. 2 sobre 1. 2 sobre 1 é igual a 2. Né? O primeiro exemplo aqui é 2 sobre 1. Eu sei que 2 sobre 1 é 2. Mas espera aí. O 2 não é natural? É. Se ele é natural, ele também é inteiro. É. Mas ele foi escrito em forma de fração. Então, ele também é racional? É. Ok? Olha aqui que o natural está dentro do inteiro e o inteiro está dentro do racional. Então, o número 2, ele é natural, ele é inteiro e ele também é racional. E isso pode acontecer. Ok? Natural, então, a gente já sabe o que a gente aprendeu no prézinho. Inteiro, o nome já fala, né? Se ele é inteiro, ele não tem pedaço. Então, ele é inteiro, ele não tem, não é número com vírgula. Aqui no inteiro não entra número com vírgula. Né? Mas aqui no racional entra. Então, por exemplo,
esse número aqui, escrito em forma de fração, ele é racional? Sim. 5 sobre 2, ele é racional. Muito bem. Ele é inteiro? Não. Ele não é inteiro. Porque 2,5, né, é a forma decimal de 5 meios, né? 5 dividido por 2, 2,5. 2,5 não tem nada de inteiro aqui, ui. Imagina você fazer um trabalho valendo 3, você tira 2,5. Então, a sua nota não foi inteira, que foram 2 pontos e mais meio ponto. Então, por isso que não é inteiro. Né? O próprio nome já diz, se tem meio aqui, então não é inteiro, porque tem meio, né? Inteiro não pode ter vírgula. Ou se tiver vírgula, tem que ser vírgula zero, né? 3,0. Aí sim, aqui eu tenho um número inteiro. Esse é inteiro. Ok? Natural e racional. Só se for vírgula zero. Então, esse número aqui, escrito em forma de fração, só é racional. Ele não é nem natural e nem inteiro. Tudo bem? Menos 2,5. Menos 2,5, se eu dividir 2 por 5, dá 0,4. E ainda são negativos, né? Tá vendo aqui? O igual não tá aqui à toa. Eu dividi 2 por 5, né? Lembra como é que faz? 2 dividido por 5 é menor. 2 é menor que 5. Eu vou colocar um zero aqui, o outro 0, aqui. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. Então, assim que eu obtive esse resultado aqui, 0,4. Se você tirou essa nota, né, você não tirou nenhum ponto, 0,4, né? Desconsidera aqui o menos, mas você não tirou nenhum ponto inteiro. Então, 0,4 não é inteiro, muito menos natural. Ele é apenas um número racional que se originou numa fração. Ah, mas aqui eu não posso dizer que é racional, também pode, tá? É que são escritos de duas maneiras, mas é a mesma coisa. 1 dividido por 9. Se a gente faz 1 dividido por 9, olha o que eu tenho, uma dízima. Também vocês já estudaram sobre isso, né? Então, aqui também ele não tem nada de natural, muito menos de inteiro, ele é somente um número racional. 0 dividido por 7 é 0. E o 0, eu sei que ele é natural, inteiro e racional. Então, eu posso ter, né, todos esses casos que podem acontecer de números racionais, né? Números que são apenas racionais, né? Que são esses três, mas eu também posso ter racionais que também são inteiros, que também são naturais, ok? E eu tenho aqui que o natural está contido no inteiro e o inteiro está contido no natural. Significa o seguinte, que todo número natural também é inteiro, que todo número natural também é racional. Mas eu não posso dizer essa frase de trás para frente. Ah, então se todo natural é racional, então todo racional é inteiro, é natural? Esse número menos 0,5, ele não é inteiro e ele também não é natural. Todo natural é racional, mas nem todo racional é natural. Né? Repitam essa afirmação, né? Todo natural é racional, mas nem todo racional é natural. Porque é o natural que está dentro do racional, não é o racional que está dentro, né? Do natural. Por isso que a gente tem essa situação aqui. Aqui embaixo, pessoal, nessa reta,
ficou aqui, então, localizado os pontos que foram definidos aqui como exemplo. Então, olha aqui, eu tenho o 0, o 1, o 2. Analisei aqui os naturais. Circulei os naturais. Agora eu vou circular os negativos, que são inteiros. Então, natural, natural, natural. Inteiro, 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 inteiro. Aonde que está o menos 2/5? Menos 2/5 é o mesmo que menos 0,4. Então, está mais aproximadamente entre o 0 e o menos 1. Está aqui, ó. Né? Ele equivale a menos 0,4. Aqui, 2/5, 2/5 não, perdão. 5/2, né? 2,5. Aqui eu teria aqui, né, o 3, que é inteiro, né? Então, ele está entre o 2 e o 3. 1,5 está entre o 1 e o 2. Né? Aqui seria 3/2. Então, a localização na reta, porque é importante a gente saber mais ou menos onde que o número fica, né? Olha aqui o 0,1, a dízima periódica, que a gente representou, né? Aqui, ó, o 1/9, fica mais ou menos aqui. Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Próxima página. Então, página 24. Vem comentando aqui, né? Isso aqui também vocês já estudaram, isso aqui é muito importante. Entre dois números racionais, existem infinitos números racionais. Né? Então, aqui ele fala assim, ainda tem esse comentário, né? Entre 1 e 1,01 existem infinitos números racionais, até parece. Na verdade, existem, né? Aqui ele pede para a gente escrever mais dois números que estão aqui, ó, entre 1 e 1,01. Aqui, ó, ele já deu dois exemplos, tá vendo? Então, olha aqui isso que ele está querendo dizer, ó. Aqui eu tenho o número 1. Aqui eu tenho o número 2. Então, vamos supor que aqui está o 1,01. Eu estou fazendo bem grandão assim, mas aqui, ó, eu tenho vários números, né? 1,0000001. Depois aqui eu tenho 1,0001. Sei lá, estou inventando aqui. Sabe quantos números tem aqui? 1,000, né? 1. Então, a gente pode colocar quantos números a gente quiser. Para saber que entre dois números racionais existem infinitos números racionais, porque a gente vai, né, aproximando, aproximando, colocando zeros ali até quando quiser. Ok? Bom, ficou bem claro, então, né, que os conjuntos, os conjuntos que nós vimos até agora, né, os naturais, os inteiros e os racionais, um está dentro do outro, né? Agora a gente vai ver os irracionais, representado pela letra I,
Esse aqui já está de fora. Ele não entra dentro de nenhum daqueles 3 lá que a gente comentou. Esse aqui está totalmente do lado de fora. Por isso que eles são chamados de irracionais. Ok? Então, vamos lembrar aqui de onde que eles se originam, tá? Aqui vocês estão vendo um exemplo, o número raiz de 2. 1,41, 42, 1,35. Tá vendo que ele tem aqui umas reticências? Esse número aqui, ó, né, que foi originado na raiz de 2, aqui está dizendo que ele não pode ser escrito na forma de fração. Portanto, ele não é racional, tá? Porque para ser racional, precisa ser escrito em forma de fração. Então, nesse caso, ele não é racional. Esse é um número irracional. Então, os irracionais, eles não se originam da fração. Eles se originam, geralmente, de raiz não exata, ok? Eles se originam de uma raiz não exata. Pode ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, raiz quarta. Aqui, geralmente, tá? Não é regra. Existem outros tipos de irracionais que não vêm daqui, tá? Mas uma coisa é certa. Os irracionais não vêm de fração. Ó, tá aqui, ó. Eles não vêm da fração. Outros números irracionais, que eu falei para vocês, que nem todos vêm da raiz não exata, o π, que é um irracional especial. O π, ele é obtido através de qual conta? É o seguinte, você pega uma circunferência qualquer e divide pelo seu diâmetro. Olha aqui, 2 vezes raio. Aí você tem o número π, ok? Então, aqui esse C é a medida da circunferência. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Que π é igual à medida da circunferência, né? Então, se eu pegar aqui uma moeda e medir o comprimento aqui dessa circunferência, não é a área, tá vendo? É a medida da circunferência, dividido pelo seu diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Você tem aqui raio, raio. Toda vez que você fizer a medida, claro que quando a gente usa o nosso sistema, né, de medição, você usa aí uma fita métrica, você usa aí uma esqueci o nome da a trena, a régua, não vai dar exatamente, porque, né, existem defeitos de fabricação na trena, na régua, ele não é tão exato. Mas você vai ver que vai se aproximar muito de 3,14. Ok? Se aproxima muito de 3,14. Toda vez que você fizer essa conta aqui, de dividir o tamanho da circunferência pelo seu próprio diâmetro. Você vai obter o teu π. Ok? Então, o π é um número irracional. O π é um irracional. Bom, eu vou fazer um resuminho agora com vocês, antes, né, de passar aqui para o conjunto dos números reais. Nós vamos fazer um resuminho aqui. Falando de novo quem é quem. Principalmente porque fica um pouco confuso. Racionais com irracionais, né? Então, vamos lá. Anotem aí no caderno, por favor. Os naturais, quem são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reticências. Esses são os naturais.
naturais com asteriscos, a gente aprendeu que eu vou excluir o zero. 1, 2, 3, 4, reticências. Infinito. Depois eu tenho os inteiros, que ele é infinito, tanto no começo quanto no fim, né? São os negativos. Ele é infinito tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, mas eles são só inteiros, eu não tenho aqui número com vírgula. O mesmo acontece se eu colocar asteriscos. Eu vou excluir o zero. Menos 3, menos 2, menos 1, vou excluir o zero. Então, infinito para lá, infinito para cá. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai falar dos racionais. Eu represento ele como x, tal que x é escrito na forma de fração, onde p pertence aos inteiros e q pertence aos inteiros asteriscos. Os racionais, eles vão vir, então, somente das frações. Todos os números que vão vir de frações. Então, exemplos. 1 dividido por 3. 1/3 é uma fração, então eu tenho aqui um número racional, perdão. O que acontece quando eu faço 1 dividido por 3? 1 é menor, né? Eu ponho 0, aqui, 0, no quociente. Porque o 1 não dá para dividir por 3, ele é menor. Então, fica 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Põe 0 de novo. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Você pode pôr 0 de novo. Vai dar 3 de novo. E aqui a gente tem um número que se chama dízima periódica. E é um número racional, porque ele veio de uma fração. Ele se originou em uma fração. Por isso que ele é racional. Outro, a gente já viu, a gente já falou sobre ele, né? 5 meios, que é 5 dividido por 2, dá 2,5. Aqui eu não tenho uma dízima periódica. Aqui eu tenho um decimal finito, né? Que também é um exemplo de número racional. Eu vou fazer mais um aqui. 15/3. 15, se eu divido por 3, dá 5. 5 é um número natural inteiro. Então, são 3 tipos de números racionais. 3 tipos. Eu posso ter com reticências, dízimas periódicas. Eu posso ter sem reticências, porém também é um decimal, só que um decimal finito. Esse aqui é um decimal infinito, né?
quando o resultado está um número natural, né? Ou inteiro, tanto faz, tá? Se ele for negativo, ele é inteiro. Não é natural. Mas, enfim, são 3 exemplos de racionais, tá? Natural, inteiro, racional. Agora, os irracionais, eles também são dízimas. Mas eles são dízimas não periódicas. Ou seja, esse aqui é chamado de dízima periódica porque existe aqui uma repetição. Ele repete um padrão. A não periódica não repete. Tá vendo que aqui repete 3, 3, 3, 3, 3? Às vezes repete 32, 32, 32, às vezes repete assim, 124, 124, 124, mas ele tem um padrão que ele repete, tá? Eles vão vir sempre originados de uma fração. Os irracionais são dízimas não periódicas. Como a gente viu um exemplo aqui, o raiz de 2 é 1,41, 42, 135, né? Ele não tem um padrão, ele não repete. Também é uma dízima, só que o racional, ele pode aparecer nessa forma de dízima periódica. Se ele for uma dízima não periódica, ou seja, ele não repete, não tem padrão, então ele é chamado de irracional. Então, eles vão vir de raízes não exatas, tá? Raiz quadrada, raiz cúbica, eles vão vir de raízes não exatas, geralmente. E também, pessoal, como a gente falou aqui, né? O π é outro exemplo. O π não vem de uma raiz exata, mas ele é um caso especial, tá? O π é um caso especial. Ele vem de uma fração, sim, né? Mas é o único, viu? É um caso especial. 3,14, 15, 9,2. Então, aqui o π é um exemplo, é o único. Aí, por que não? Por que o π vem de uma fração e não é considerado racional? Por causa do seguinte, quando você tira a medida do comprimento de uma circunferência, que eu expliquei para vocês aqui, ó, tirou essa medida. Essa medida nem sempre vai dar um número inteiro. Né? Essa medida aqui, ó, essa medida da circunferência nem sempre vai dar um número inteiro. E lembra que para ser racional, o que está aqui em cima, o numerador, tem que ser inteiro. Olha só, para ser racional, ele vai estar escrito em forma de fração, onde o numerador é inteiro. E o denominador também. Ok? Agora, o π, apesar de vir, né, de uma fração, como eu expliquei para vocês, né, é o comprimento da circunferência dividido aqui pelo diâmetro. Esse número aqui, o comprimento da circunferência, nem sempre vai ser inteiro. Se ele for inteiro, o raio não é. Se o raio for inteiro, o comprimento não é. Então, a gente vai ter essa questão aqui, né? Por isso que o π não é racional. A gente não vai ter esses dois números aqui inteiros, tá? Vamos escrever isso aqui? Tá complicado aqui meu pedacinho, tá? Mas eu vou escrever aqui, ó. Esses dois não são inteiros lá no teu desenho. Por isso que a gente tem esse número especial aí.
Vou subir um pouquinho para ter uma visão geral aqui, pessoal.